Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar a ideia do braço hidráulico, né? Como nós fizemos aí ontem, né? Hoje vai ser uma parte mais específica, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí também sobre o volume. Para me acompanhar, seu porta-voz de vocês aí no chat, professor Tony. Olá, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias e Educação. Eu sou o Tony, hoje eu vou ser seu moderador, para que essa moderação seja bacana, porque o chat não pode ser chato, mas tem que ser organizado, né? Manda o nome do aluno, manda o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que a gente possa acreditar, né? Essa aula seja mais participativa, beleza? Boa, é isso aí. Então hoje nós vamos continuar aí as habilidades, né? Como nós estamos trabalhando basicamente essa retomada. Pode pôr na telinha só para a gente retomar aí quais são as habilidades, que é a 24 aí do sexto ano, que vai falar sobre as grandezas, né? Que nós comentamos já. Nós temos a habilidade 25A e 25B também aí do sexto ano, que vai falar sobre ângulos, né? Hoje também nós vamos comentar um pouquinho aí sobre esses ângulos também. Então, qual que é a ideia hoje? Hoje nós vamos fazer a continuação, né? Como nós fizemos ontem desse braço hidráulico, só que nós hoje vamos ter um outro olhar, aí uma outra visão de uma outra forma, continuando essa construção. Só para não deixar de pensar o que então é essas máquinas hidráulicas, né? Então essa máquina hidráulica é uma variedade aí que mexe com fluidos, né? Então toda movimentação relacionada aos fluidos. Então, que ele emprega aí o seu funcionamento, essas propriedades, né, que são incompreensíveis ou que se comportam como tal, né, devido à sua densidade no interior, no caso do sistema que ele está acontecendo. Então, esse fluido, né, essa ideia, que é o que, no caso, vai dar aí o movimento. Então, todo esse deslocamento desse líquido, né, desse volume, você pode encontrar ao longo disso. Beleza, Tony? Perfeito, muito bom, muito bom. Lembrando que a gente está trabalhando com fluidos, né? Isso. Que pode ser, aí, no caso, um líquido ou um gás, né? No caso aí, a gente está usando um líquido, né? Isso mesmo. Inclusive, esse líquido aqui só tem cor verde, mas ele, no caso aí, ele apresenta a água mesmo. Ele só está com corante. Sim. Então, na telinha, nós vamos relembrar então a ideia da anatomia aí do robô, né? Desse braço hidráulico. Então, eu tenho lá, primeira coisa, essa base, ela pode ser fixa ou móvel, né? Então, como eu comentei ontem, ela pode acontecer alguns graus de liberdade. Hoje nós vamos falar especificamente sobre esses graus de liberdade, né? Então, o número, no caso, de movimentos ou articulações. Então, por exemplo, nesse braço hidráulico que está na imagem, eu tenho o prolongamento dele, a extensão de altura, largura. Então, qual que é esse grau de liberdade? E aí eu tenho, então, as articulações, que são os motores hidráulicos ou pneumáticos. No caso aqui, o nosso são as seringas, né? Então, eu tenho a pinça, que é como eu comentei ontem para vocês, essa ideia de garrinha, né? Eu tenho, por exemplo, um movimento de rotação dessa pinça, né? Então, eu posso tanto subir quanto descer ou rotacionar, dependendo como for. Eu tenho esse movimento como se fosse um braço aí, né? Como se fosse um cotovelo, né? Então eu tenho esse movimento de prolongamento dessa garra. Eu tenho a extensão de altura, que eu tenho observando esse outro aí como se fosse o ombro. E aí, no caso, eu tenho por último essa ideia de rotação. Então, o que eu tenho basicamente? Como se fosse um braço mesmo. Então, eu tenho aqui o primeiro movimento, vou até pedir para vocês tentarem. Então, eu tenho um movimento aqui na cintura, né, Tony? Então, eu tenho um movimento de rotação. Sim. Pensando no meu ombro, né? Pensando no meu ombro, eu tenho um movimento de prolongar, né? A questão do objeto. Então, o ombro, ele vai fazer isso de altura, né? Meu cotovelo, eu vou ter esse outro deslocamento. Vocês podem ter, inclusive, contando esse deslocamento. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês, essa rotação, né? Tanto vertical quanto horizontal, aqui eu posso ter essa rotação. E a pinça, né? Que seria a minha garra, no caso aqui seriam os dedos. Muito bom. Beleza? Muito bom. E tudo isso aí envolvendo ângulos. Isso mesmo, né? Então todos esses movimentos nós estamos envolvendo os ângulos aí. Só que para esse braço hidráulico, né, que nós estamos comentando aqui, ele tem uma relação. Esses movimentos não são aleatórios e você não faz ele sem uma ideia de como executar esses movimentos. Pode pôr na telinha, então, só para relembrar. Então, ontem nós utilizamos aí esses materiais, o papelão, palito de churrasco, né? Hoje nós vamos falar aí sobre a ideia do enforca-gato. Podem utilizar cola quente, se vocês quiserem. Eu vou utilizar essa super cola, né? Esses palitos de sorvete e fita adesiva.
E aí hoje eu vou instalar essas seringas, né? Então eu vou precisar aí da ideia de 8 seringas, alguns enforca-gatos, né? Eu coloquei 8 para vocês verem, e essa mangueira de aquário. Essa mangueira de aquário aí é o que vai fazer, né, no caso, todo esse deslocamento do líquido. Pode pôr na telinha, esse QR Code aí é o mesmo de ontem, então se você não conseguiu pegar ontem, tira um print agora da tela, coloca lá, vê se vocês conseguem, se vocês quiserem construir. Lembrando que não é obrigatório, se eu estou aqui tentando fazer uma demonstração, uma beleza? Contextualização também. Isso né? mesmo. Isso então vamos primeiro para a ideia aqui do meu braço hidráulico. Então, Tony, ontem nós comentamos, ontem eu mostrei para vocês algumas ideias, só que eu tenho que chegar no seguinte, ó. Eu tenho 4 seringas, aqui, ó. Eu tenho 4 seringas aqui, então essas 4 seringas é o que fazem o movimento. Eu vou até colocar ele um pouquinho mais de lado, só para vocês enxergarem. Ah, legal. Então eu tenho esse movimento aqui, ó, só para vocês verem. Então eu tenho o seguinte, então cada seringa executa um movimento específico. Então, por exemplo, eu vou começar pela garra, que é esse cano aqui, ó. Então, pela garra, que é essa seringa aqui, deixa eu só passar ela. Então, ó, eu tenho essa seringa e eu tenho a garra. Então, a garra pode abrir ou ela pode fechar, né, Tony? Então, eu tenho esse movimento aqui. Então, ela... Você quer pegar o intérprete agora com a garrinha? Ó. É, eu vou pegar o intérprete com a garrinha, isso mesmo, ó. Então, eu tenho esse movimento aqui de pinça. Então, eu tenho esse movimento aqui. Então, eu tenho uma seringa para esse movimento. Então, esse grau de liberdade. Aí, eu tenho da extensão, vou pegar essa outra seringa aqui, ó. Então, essa outra seringa aqui, eu tenho outro grau de extensão. Então, ó, eu tenho a extensão como se fosse um cotovelo, ó. De subir e descer, né, Tony? Então, muito legal isso, eu tenho né? esse grau aqui. Eu tenho o grau da extensão, né? Como eu comentei para vocês, eu tenho então a extensão desse braço. Então eu posso ir mais baixo e mais alto, né? Então essa altura relacionada a ele. E por último, que parece que só existe rotação aqui, mas todos os pontos estão rodando, né? Então eu tenho esse de movimento, né? De rotação no próprio eixo. Tá vendo? Então eu tenho 4 movimentos aqui. Então eu tenho rotação no próprio eixo desse movimento que eu tenho aqui no da própria seringa. Então o que eu quero que vocês entendam? Então eu tenho no meu equipamento aqui, sem ser essas foras aqui, eu tenho 4 seringas, óbvio. No meu braço aqui eu vou ter 3, eu vou até tentar levantar, Tony, só para mostrar. Eu tenho, deixa eu só colocar essa aqui para cá, para não estragar. Então vou tentar levantar para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, uma única seringa aqui, ó, que é o do meu movimento. Vou até tentar mostrar para vocês, ó, da rotação, Tony. Essa é a única seringa, vou ver se o câmera consegue pegar, bem específico aqui, ó. Essa é a única seringa aqui, né, Tony, que eu tenho, que ela é fora da minha construção, ó. Sim. Ela está bem fixa aqui, ó. Ela faz esse movimento aqui, ó, que ela faz uma rotação. Então, ela está transferindo... a gente vai poder falar a energia, né? Esse movimento. Então, ela está transferindo para essa rotação. O que eu quero que vocês enxerguem principal aqui? Então, eu tenho 3 seringas no meu equipamento e uma fora. Essa uma fora, ela está fixa, né? Ela está bem fixa e ela faz parte do sistema, né? Obviamente, ela faz parte de todo o sistema, mas ela só tem esse tipo de movimento. Legal. Ok? Muito bom, muito bom. Beleza? Então, eu vou tentar construir com vocês qual que foi a ideia de como nós fizemos, né? Como nós montamos todo esse equipamento. Então, vou pegar aqui com vocês, vou sentar porque eu não consigo fazer em pé essa parte, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Aqui foi a ideia que nós construímos ontem. Eu vou, inclusive, tirar a seringa que eu já coloquei para vocês entenderem o que eu tô fazendo, né? Então, essa parte aqui, ó, foi o que nós construímos ontem, né, ó. Então, eu tenho basicamente, aquele retângulo maior, né? Então, esse retângulo maiorzinho aqui. Eu tenho esse retângulo menor, que é esse daqui que está no meio. E eu tenho o meu trapézio aqui e o meu quadrado na base, né? Então, se eu observar, eu tenho a construção dele inteira aqui, ó. Tem a construção dele inteira aqui, bonitinho. Muito bem. Beleza, Tony? Eu tenho que dar movimento para ele.
basicamente esses movimentos são nas articulações, como se fosse um braço, né? Então eu vou ter, aqui na frente, ó, eu coloquei o palito, né? Como vocês estão vendo, ó, coloquei um palito de sorvete. Nessa articulação aqui que eu não falei pra vocês, ó, eu coloquei outro palito, de churrasco, desculpa, né? E aqui eu coloquei também outro palito nessa minha base. O que eu quero que vocês entendam, né? Eu tenho que fazer isso aqui se movimentar. Então eu vou utilizar a ideia da seringa, né? O que eu tô fazendo? Essa aqui é uma seringa de 10 ml. Eu fiz um furo, né? Não sei se o câmera consegue pegar. Eu fiz um furo na pontinha dela. Sim. Mas também é possível fazer de uma outra forma. Ó, eu fiz um furo, né? Olha que legal ficou. Fiz um furo bem bonitinho aqui na pontinha dela. A outra ideia, então, o furo, para que eu fiz? Claro, para ser bem mais simples, deixa eu ver se eu consigo aqui encaixar. Aqui, ó. Para encaixar um palito, né, ó. Por que encaixar um palito? Essa base aqui, ela tem que estar fixa para só movimentar. Então, isso aqui se chama êmbolo, né? O êmbolo tem que estar fixo só para a seringa se locomover, né, Tony? Exatamente, aí fica maior, né? Vai aumentar o tamanho dele. Legal. Isso mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu furei, mas uma outra ideia, né, que eu inclusive vi, é vocês colarem aqui, ó. Então, vou até tirar essa... Pode ser a cola quente, né? Isso, eu usei, também pode usar super cola. Então, você colar ela a parte aqui em cima. Então, você tenta colar ela aqui em cima e ela fixa aí para vocês também dar certo. Beleza? Show. Tá, beleza. Então, eu consegui fixar essa parte de cima aqui, bonitinha e etc. Como que eu vou fixar a parte de baixo? A parte de baixo, nós somos brasileiros, a gente faz gambiarra. O que eu fiz, Tony? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Eu vou pegar outra seringa aqui para vocês entenderem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui se chama enforca-gato, né? Eu não sei outro nome para isso. Fita Hellerman. Tá brincando que é esse nome? Olha aí, aprendendo aí. Tiozão veio aqui para isso. É, eu não sabia. Eu não sabia que era esse nome. Mas beleza. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Você vai pegar, você vai fazer assim, ó. Duas. Então, você vai prender, ó, duas. Assim, ó. Deixa eu só colocar uma dentro da outra. Como se fosse um 8, né? Opa, coloquei ao contrário. Como se fosse um 8 aqui, ó. Você vai encaixar duas. Tá vendo? Então, aqui, ó, tenho duas encaixadas, bonitinha uma dentro da outra. O que você vai fazer? Uma, você vai fixar bem na seringa aqui, ó. Então, você vai fixar, ó. Não sei se o câmera consegue até pegar melhorzinho. Então, se eu conseguir fixar... Deixa eu pegar o meu alicate. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar exatamente uma aqui, ó. Exatamente na minha seringa, ó. Então, eu fixo ela. Todas essas que eu fixei, eu passo cola também, super cola, para ela não sair. Beleza. Então, vamos pensar. Nessa ponta aqui, eu tenho, no caso aí, um palito de churrasco, que é a minha extremidade. Nessa outra ponta também vai ficar um palito de churrasco aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um palito e eu só vou puxar esse enforca-gato até o ponto que ele tenha uma rotação aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma rotação, né? Não pode ficar aqui. Travado, né? Isso. Por que eu tô fazendo isso? Basicamente, a seringa tem que ficar parada. É como se ela ficasse parada. O êmbolo, né, que é esse deslocando aqui, né, esse êmbolo deslocando, é o que vai dar movimento aqui pro meu braço. Eu vou colocar aqui que eu já fiz. Então, eu vou tentar fixar aqui com vocês. Ó, deixa eu só colocar a seringa aqui. Opa, deixa eu passar primeiro. Então, eu fiz um furo aqui em cima, né? Ponho a minha seringa, obviamente, né? Vou colocar aqui a minha seringa. Então, só fixo nas duas laterais, né, Tony? Legal. Então, ele vai prender o papelão e o êmbolo também, né? Isso, ó. Tá vendo? Ó, legal, ela vai ficar legal. exatamente aqui no meio, ó. Então, eu tenho exatamente um ponto fixo. Qual que é a ideia? O êmbolo, obviamente, é quando ele empurrar, ele movimentar. Legal. Aí, o que eu vou fazer com esse outro lado? Vou também pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o palito. Então, eu vou fixar aqui também um outro palito. Deixa eu só colocar aqui dentro para vocês enxergarem. Então, aqui dentro, ó, não sei se o câmera consegue mostrar, eu coloquei aqui, ó, o enforca-gato exatamente dentro, né, ó. O enforca-gato tá aqui, ó, exatamente dentro. Opa, deixa eu só subir um pouquinho ele, ó. Tá exatamente dentro, que nem vocês viram ali, que eu fiz anterior. Aí, o que acontece? Quando ele tá fixo assim, Tony, ó,
Eu vou só segurar as extremidades para vocês verem, ó. O que acontece, ó? O êmbolo, ele sobe, ó, ele fica fixo. Então, quando eu inserir o líquido aqui, né, Tony? Vai fazer um movimento contrário. Ele vai fazer esse movimento, isso Exatamente, mesmo. Ele vai executar este movimento. Legal, bacana. Beleza? Só que eu não estou fazendo apenas para uma. O que eu vou ter que fazer? Eu vou mostrar aqui uma outra forma de vocês fazerem. Então, eu coloquei para esse movimento. Só que eu quero que ele faça assim também, né? Eu quero que ele tenha altura. Sim. Então, eu vou fixar uma aqui embaixo e uma na altura. Ah, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber se vai dar certo ou não? O que eu vou fazer, ó? Você tem que medir a altura do êmbolo no máximo. Então, você mede aqui, ó, com ela toda aberta, o êmbolo no máximo, e você fixa, que é o que eu fiz na minha aqui, ó. Então, na minha aqui, se você observar, vou até tentar colocar aqui, melhor, ó. Né? Aí, Ó, o êmbolo, tá, ah, que é esse que tá em pezinho. isso, aí, ela né? tá no máximo aqui, tá vendo, Tony? Sim. Ó, ela tá no máximo. E aí, como a gente sempre faz coisas erradas, ó, se você olhar, eu tenho vários furos aqui, porque eu errei o furo dela, né, Tony? Então, às vezes não dá certo. Então, você faz o êmbolo no máximo. Muito beleza? bem. Muito bem, olha só, o professor Andréia tá falando aqui que... Não, Andréia não, perdão, subiu. É o professor Ricardo, né? Sempre participando, professor Ricardo aí, muito bom, né? Ele falando que é um movimento executado em um pistão hidráulico. Isso mesmo. Muito bem colocado. Literalmente é isso mesmo, é um pistão hidráulico. Essa é a ideia mesmo. Legal. Olha só, o professor Eugênio da Escola PEI Conceição da Costa Neves, lá de Cotia, né, de Carapicuíba, ele falou que fez 2 dessas em março do ano passado, a garra e uma escavadeira, né? E a gente pode encontrar vídeos e fotos lá no Facebook dele, Mauro Eugênio. Tem fotos e vídeos lá. Boa, boa. Manda pra gente, né? Vou até já coloca a nossa rede social. Manda pra gente se vocês estiverem lá no pro.tony.mate ou no Jonas Almeida 89. Compartilha no story, que a gente legal. compartilha, a gente dá uma olhada. Compartilha com a gente lá. Já, inclusive, vi aqui, ó, o professor Marcelo colocando, ó, Tony, fala para o Jonas que não é gambiarra, é ajuste técnico. É isso aí, muito bem. Legal. O mais difícil aí, infelizmente, eu não vou ter tempo para construir com vocês, é essa pinça. Qual que é a ideia da pinça, né? Qual que é a ideia que ela vai funcionar? Óbvio, né? Ela vai fazer esse movimento aqui, ó, o êmbolo. Claro, eu estou segurando ele aqui só para vocês verem. O êmbolo vai se movimentar. Mas é o seguinte, eu peguei palito aqui de sorvete, eu fiz um L, né? Então eu fiz um L aqui e fiz um L aqui. Então eu coloquei 2 ângulos de 90 graus aqui. Olha aí, então eu coloquei reto, né? Isso mesmo, eu coloquei um ângulo de 90 graus aqui, coloquei um ângulo de 90 graus aqui. Aqui a ponta é só para ficar bonitinho, né? A garrinha, mas aqui nesse outro eu coloquei um ângulo que basicamente, né, eu coloquei aqui, é um ângulo de 120 graus. Então eu peguei exatamente 120 graus aqui, 120 graus aqui, Tony. Obtuso. Isso mesmo. Ah, eu lembrei da aula aí, ó. Então eu coloquei o ângulo 120 graus para cá e 120 graus para cá e fixei outro palito aqui, ó. Aí eu só coloquei aqui no arame, né? Aí o arame faz essa ideia, no caso aqui do êmbolo, né? Do movimento do êmbolo. Como nós faríamos, né? Nós teríamos que fixar, então, essa garra aqui no início, né? Então, eu tenho essa entrada aqui, eu fixo a minha garra no início. E aí eu fixo o meu êmbolo, né? Eu fixo a minha seringa aqui nessa outra parte aqui, nessa outra parte. Como que eu fiz ali no grande, né? Eu fiz o seguinte, ó, se vocês observarem aqui. Vou tentar virar, só para vocês verem. Tentar virar, eu fiz o seguinte, ó, eu fixei ela aqui, ó, se vocês olharem, né, ó. Fixei ela aqui nessa parte, né, eu fixei ela aqui, e aqui tá o meu êmbolo, né? Meu movimento. Tenta achar qual que é a seringa. Essa seringa aqui, ó. Deixa eu pegar a seringa só para vocês verem. Então, eu fixo o quê? Aí o êmbolo, ó, ele faz o movimento, né? Ó, vou pedir pro câmera colocar primeiro. Pode pôr, isso. Aí quando eu puxo a seringa, né, ó, o êmbolo puxa, né, Tony? Isso, a água sai, o volume, e aí eu aperto também, ó. Então, se eu puxar, ó, tô puxando aqui, ela fecha e volta, eu tô empurrando. Então, eu tô transferindo, né? Transferindo o deslocamento do êmbolo
Então, eu estou deslocando o líquido, eu desloco o êmbolo, deslocando o êmbolo, eu estou deslocando aqui esse arame, que aí eu faço a garra abrir e fechar. Legal, bacana. Você está transferindo aí energias no caso aí, né? Muito bom, Isso muito mesmo. bom. Então, eu estou basicamente transferindo essas energias. Legal. E aí, por último, né, então eu fixei, então eu vou fixar um na ponta aqui, né, como vocês viram, fixei outro movimento e fixei um da altura aqui. Beleza, e da rotação? A rotação, eu só vou fazer apenas um suporte fixo aqui. Então eu vou fixar aqui um palito de sorvete, vou tentar tirar para eles verem. Lembrando que todas as especificações estão lá no QR Code Isso também, né? Eles mesmo. conseguem ver tudo lá, Isso né? mesmo, ó. Vou tentar tirar aqui. Então eu tirei aqui da minha... O que eu fiz aqui, ó? Só para vocês tentarem entender. Então eu fixei aqui, ó, na minha base aqui. Coloquei um palito, churrasco mesmo, né? E aí o que eu fiz? Eu coloquei um palito de sorvete, ó. Coloquei um palito de sorvete aqui, Tony, para que quando o líquido entrasse aqui, ele movimentasse, ó. Eu coloquei um ângulo de 30 graus aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês. Tentei montar um ângulo de 30 graus entre os dois, mas não necessariamente ele fica. O que eu vou tentar fazer? Só tentar. Então eu fixei aqui na minha base. Me ajuda aqui. Só virar essa. Para que lado só virar quer? a base para frente, ó. Se vocês bem. olharem, eu fixei aqui, ó, só um ponto, né? Esse ponto aqui é o meu eixo onde vai ser encaixado aqui, ó, a minha seringa, né? Então eu só fiz aqui e aí eu encaixei a minha seringa aqui. Beleza, Não ficou Tony? tão apertada, porque precisa ter movimento, né? Precisa ter movimento. Muito então, legal. Deixa eu só devolver ela aqui. Ó, o Jean deu uma ideia aqui, ele falou assim que é interessante colocar para cada seringa uma cor diferente de corante, que aí dá para localizar. É que eu só tinha verde. Mas é legal, muito bom. Eu só tinha verde, então desculpa aí, mas foi a que eu consegui. Pode usar suco de pozinho aí para colorir? Pode, é uma ideia, Legal. ideia que a gente pode utilizar. E aí ela faz um movimento aqui, ó. Só para mostrar a rotação, ó, que ela não está colada, né? Se vocês olharem, ela não está colada. Então ela faz aqui um movimento só de rotação. Muito bem, olha só, a Peikoki Kitajima, de registro, o aluno Alan falou assim, parece ser bem difícil de fazer. Ficou bem legal, professor Jonas. Não é tão difícil, não. Que assim, demanda... basicamente, em um trabalho. dia... isso mesmo. Em um dia, você consegue fazer, executar. Quais são alguns pontos? Se você for fazer em casa, por favor, esteja na presença de um responsável. Eu estou na presença de um responsável aqui. O mais velho, né? Então, se você for fazer, esteja na presença de um responsável. Por quê? Algumas partes aqui, você vai encontrar algumas dificuldades ao longo do movimento. No QR Code que vocês têm aí, que apareceu de novo aí na telinha, tem todas as instruções, tem todo... É que infelizmente o tempo de aula aqui a gente não vai conseguir. E óbvio que eu queria entrar no seguinte ponto aqui, que é da construção. Então, se você for fazer em casa, tenta fazer só algumas partes. Tenta construir que seja só essa parte aqui, né? Que seja só um dos movimentos já é importante. Legal, inclusive alunos mandaram fotos e vídeos deles montando já o elevador mesmo. hidráulico. Foi muito bacana ver, né? Isso mesmo. Nossa, até uma emoção, de verdade, fiquei muito feliz de ver. Muito legal. Isso mesmo. E aí, então, para vocês entenderem algumas relações, que aí eu quero chegar para vocês, vamos deixar uma atividade aí. A atividade é o seguinte, ó. Conforme os pontos articulados relacionados ao número de seringa, quantos graus de liberdade um braço hidráulico pode ter? Então, quantos graus você acha que pode ter esse braço hidráulico, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
voltando aí rapidamente, ó, o professor Rodney falou assim, quem é o responsável aí? O Tony, tá de brincadeira. Mas eu sou o responsável, gente, puxa vida. Olha só, quero mandar aí um abraço para a Escola Estadual professor João Batista Leme aí para os alunos, né? Principalmente o Enoque Gabriel, também para a Escola Estadual do bairro Nossa Senhora da Conceição de Juquitiba e também para a Escola Estadual Nides E. Cardoso de Mairiporã. Tem os alunos do Jerônimo Barbosa Sandoval de Franca também, pedindo aí um abraço aí, todos participando. E mais uma vez o Jaque Ives Cousteau de São Paulo, os alunos do 7º D, participando com a professora Idalina. E a Escola Estadual Júlia Lopes de Almeida de Osasco também participando conosco aí. Boa. Pode pôr a resposta na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então, os graus de liberdade, no máximo eu poderia ter... Existem mais, mas o mais complexo são 6. Divididos aí em 3. 3, que é referente ao punho, né, que é a garra, e 3 graus de liberdade referente ao braço. O meu, que eu construí, eu tenho 4. Tenho 4 seringas que fazem o movimento e as outras 4, né, que basicamente deslocam o líquido. Então eu tenho 4 graus de liberdade na que eu construí. Beleza, Tony? Beleza, gostei muito. Pode pôr a avaliação para eles, diretor? Então avaliem nossa aula, fala lá, gostei, não gostei, achei desnecessária essa aula, mas comentem lá, né, Tony? É isso aí, não tem problema algum. Beleza, então obrigado, 7º ano, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, né, Tony? Tchau, tchau, pessoal. Um cheiro, até a próxima.